Sejam bem-vindos à primeira aula do módulo Teoria 3.0. Nesta aula estará sendo abordado as tecnologias que envolvem os veículos que utilizam fontes de energia alternativa, a de combustível com hidrocarbonetos, com o intuito de diminuir as emissões de poluentes. Os carros híbridos, elétricos, movidos a hidrogênio e movidos a ar comprimido são exemplos de veículos alternativos. Os carros híbridos são veículos que possuem um motor a combustão ciclo Atkinson abastecido com gasolina ou sistema flex, e dois motores elétricos, podendo ter três motores elétricos no caso dos híbridos com tração dianteira e traseira, e bateria regenerativa. A Toyota possui os principais modelos híbridos no Brasil, como o Prius, Corolla e o RAV4. O motor ciclo Atkinson é usado nos modelos híbridos devido sua característica de boa eficiência energética, porém menor potência e torque comparando ao motor ciclo Otto com mesma cilindrada. Este tipo de motor é apropriado já que o principal objetivo do motor a combustão em um carro híbrido é gerar energia elétrica para regenerar as baterias que alimentam o motor de propulsão do veículo. Apesar disto, o motor a combustão pode ser combinado com o motor elétrico a fim de se obter máxima potência do veículo. O ciclo Atkinson é um motor de pistões alternativos, onde o curso deste é maior e a taxa de compressão é bem menor. Isso se dá porque na fase de compressão da mistura ar-combustível, a válvula de admissão continua aberta por um tempo, fazendo com que parte da mistura volte ao coletor de admissão. Com menor mistura no cilindro, a resistência que o motor exerce para comprimi-la é menor, o que contribui de maneira significativa para a economia de combustível. Os motores elétricos se localizam junto à caixa de redução, onde o motor é responsável por gerar energia elétrica para carregar a bateria e outro como propulsor do carro. Toda a gestão energética é tomada pela unidade de controle de potência com certa autonomia do condutor, ou seja, a unidade decide quando o motor a combustão ou elétrico entrará em funcionamento, se ambos irão funcionar ou se é hora de aproveitar declives para recarregar as baterias e assim por diante. No caso dos híbridos com tração 4x4, um motor elétrico é acrescentado como propulsor das rodas traseiras, eliminando a necessidade de eixo cardan. Os carros elétricos possuem um funcionamento muito simples, porém agrega muita tecnologia. As vantagens do carro elétrico é sua taxa de emissão zero de poluentes, maiores potências com torque imediato, maior autonomia em relação à quilometragem por recarga e menor espaço do sistema de propulsão. Sua desvantagem se dá no elevado custo de fabricação e o tempo de recarga da bateria. Os carros elétricos contam com um ou dois motores elétricos alimentados por células de bateria de lítio que geralmente são instaladas ao longo do assoalho do veículo. Estes podem contar ainda com um sistema de refrigeramento com radiador para refrigeração das baterias. Os motores elétricos entregam até 90% de torque de imediato, o que dispensa a necessidade de troca de marcha, porém, se faz necessário uma relação única de engrenagens. Os carros elétricos utilizam seus motores na hora de desacelerações para recarregar a bateria aproveitando a energia cinética, o que contribui para as desacelerações em um menor espaço. Os carros abastecidos com hidrogênio são carros elétricos. A diferença é que, no intuito de eliminar as baterias de lítio que são caras e alto tempo de carregamento, o carro abastecido com hidrogênio usa este gás sob alta pressão para gerar eletricidade em uma reação eletroquímica com o oxigênio, cujo produto liberado pela descarga é somente água. Este tipo de veículo leva somente 5 minutos para abastecer por completo, podendo rodar vários quilômetros. Mas sua desvantagem está em armazenar o gás.
em postos e no próprio veículo, devido ao fato de ser bastante explosivo, o que acaba elevando os preços do sistema de armazenagem. O componente responsável por gerar energia elétrica é a célula de combustível, que trabalha a todo instante. A unidade de controle faz a gestão de energia e toma decisões inteligentes. O carro possui ainda uma bateria para armazenar energia cinética de desacelerações. Os carros movidos a ar comprimido ainda brigam por um espaço no mercado de veículos alternativos, mas seus projetos mostram grande interesse de montadoras, principalmente no mercado estrangeiro. Seu sistema de propulsão pode variar bastante, podendo usar motores de pistões, como motores a combustão, ou motores pneumáticos rotativos, como os de ferramentas pneumáticas. A ideia é muito simples. Se resume em utilizar a pressão do ar comprimido para empurrar órgãos mecânicos que consequentemente gerará movimento. O veículo, assim como os carros a combustão, necessita de caixa de transmissão e são capazes de fazer o processo inverso para armazenar ar em desacelerações. Tais modelos de veículos também podem ser híbridos, contando com o auxílio de um motor a combustão ou elétrico. Sua vantagem se dá em ter boa autonomia, baixo custo, produzir menos ruído que um carro a combustão, fáceis pontos de carregamento, pouco tempo de recarregamento e pouca manutenção. Sua principal desvantagem está em conseguir grandes potências. Com isso, chegamos ao fim da aula sobre veículos alternativos.